Cheguei, professor Andrés, na área aqui mais uma vez para a gente continuar falando sobre fontes de campo magnético. Povo, isso aqui é muito legal, porque o que a gente descobriu? O que o Ørsted descobriu em 1820? Que quando passa corrente elétrica num fio, esse fio gera em torno de si um campo magnético, certo? Então essa descoberta, foi revolucionária para a ciência. E a gente começou a ver o campo magnético gerado em um fio. E vimos isso aqui, ó. Deixa eu já passar esse slide inteiro aqui já. Aí, nós vimos isso aqui. Se for um fio reto, povo, fio reto, aqui, ó, fio retinho. Aí, professor. E daí, eu tenho a corrente para baixo, por exemplo, eu tenho como saber para onde esse campo está, né? Se a corrente for para baixo, você faz assim para mim, coloca o dedão no sentido da corrente e faz assim, ó. Aê, isso. Então, ó, coloca o dedão no sentido da corrente e faz este movimento aqui. Isso quer dizer que o campo magnético produzido por esse fio, ele entra deste lado, passa por trás do fio e sai deste lado. Entra, passa por trás e sai deste lado. Então aqui, ó, o campo vai estar entrando. E campo entrando, você sabe, eu sei que você sabe que é xizinho. Fechou? E aqui vai ser sentido contrário, vai ser mamilos polêmicos, né? Polêmicos, mamilos. Vai ser saindo. Então eu tenho o xizinho e tenho um pontinho, tudo bem? Beleza. Então, ó, é isso. Para eu saber o sentido do campo magnético, eu vou fazer isso aí. Beleza. Agora, para saber quanto que vale o campo, o que você fazia, o que a gente faz, é isso aqui, ó. O campo magnético, o vetor, a intensidade do campo magnético, medido em Tesla, né? Em Tesla. Nada mais é do que μ0i sobre 2πr. μ0i sobre 2πr. μ0 é o que? É a constante do meio, é a permeabilidade do meio, é o quanto o meio ele deixa você fazer fenômenos magnéticos. Tá, μ0. O i é a corrente. O r é a distância de onde está medindo até o fio. Então o r é isso aqui, ó. Ah, eu quero medir o campo magnético aqui. Ah, beleza. Então, ó, essa distância aqui é o r. Fechou? Pode ser D? Posso colocar D, professor, ali? É porque R fica meio estranho, R de raio, daí parece difícil, né? Pode, eu vou até colocar aqui. Só pra... deixa de complicação, né? Complicação. Aqui, ó, D, pronto, acabou. É a mesma coisa. É a distância até o fio. Show? Beleza? Então, isso num fio reto. O que a gente vai fazer nessa aula agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar um fio e vai dobrar ele aqui, ó. Eita, professor. Vai pegar só um fio e enrolar? Só. Peguei um fio e enrolei. Quando eu pego o fio e enrolo, eu faço aqui, ó. E sabe qual que é o nome disso? Expira. Ah, professor. Expira é só um fio enrolado? Nada demais. Expira é só um fio enrolado. Neste caso, eu chamo de expira circular. Mas eu posso pegar um fio e fazer assim, ó. Daí eu vou chamar de quê? Adivinha? Expira retangular. Sacou? E se eu fizer assim, ó? Isso aqui eu vou chamar de quê? De seta, professor. Não, vou chamar de expira triangular. Então, eu pegar o fiozinho e fazer assim, é só isso, tá? Nada demais. Então, isso é uma expira. Deixa eu apagar aqui o fio reto, porque ele não tá mais reto, ele tá no formato de expira. Beleza, prof. O que eu preciso saber sobre o fio, o campo magnético formado por um expira? Você precisa saber isso aqui, ó. Tem aqui a minha expira, tá, professor? Imagine que vai passar uma corrente nesse sentido aqui, ó. Sentido horário, certo? Imagine que passa uma corrente naquele sentido ali. Beleza, prof. Se passou uma corrente naquele sentido, as questões, tanto do livro, vestibular, Enem, questão de qualquer coisa que você vai se deparar aí, é sempre, escuta o que eu vou te falar, sempre, o campo magnético no centro. Ele sempre vai te perguntar o campo magnético no centro. Por quê? Porque qualquer outra posição, você vai ter que usar uma matemática que a gente não conhece aqui no ensino médio. Tá? Vai ter que usar uma matemática mais avançada. Então, ele sempre vai te perguntar no centro porque é o que dá pra gente calcular aqui. Show? Então é sempre no centro. Só que a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte. No centro dessa expira, o campo vai estar apontado para onde? O que você faz? Regra da mão direita. Pega o dedão, segue a corrente.
Logo o campo vai estar entrando. Então no centro, aqui ó, o campo vai estar x entrando. E aí, acabou. É isso. Professor, e como que eu faço para calcular o campo que essa espira faz no centro? Então, daí você usa a mesma formulinha que você aprendeu, ó. B é igual a μ0i, mesma coisa, né? Sobre 2r. Olha aí, fechou. μ0i sobre 2r. Acabou. É isso. Professor, tem uma diferença ali, né? Do outro? Tem. Notou isso? Espero que você tenha notado, porque eu fiz de propósito mesmo. Tem uma diferença, ó. Aqui tinha um π. Ali não tem um π. Por quê? Porque já está no formato circular. Esse π não existe na espira. Então, para você mentalizar isso, nunca mais esquecer, ó. Expira. Expira não tem π. Faz sentido? Ó. Então, expira não tem π. Fique com isso na cabeça porque isso não pode confundir as equações, tá? Então, μ0i sobre 2r. Não 2πr. Beleza, só para ver se você entendeu. Eu tenho uma espira. Tá. E agora a corrente vai neste sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, professor? Beleza, deixa eu fazer aí a regra da mão direita. Faz aí. Regra da mão direita vai ser, ó. Aqui, ó. Vai fazer nesse sentido. Ela vai estar entrando deste lado, né? Entrando por fora da espira e saindo por dentro. Ele, ó, pega aqui, ó. Passa por trás do fio e sai por dentro do fio. Então, o campo magnético aqui vai estar saindo no milhinho, beleza? Polêmico, tá aí. Então, μ0i sobre 2r. Suave, cegado? Legal? Isso aqui parece um robozinho, inclusive, né? Um ciclopezinho, sabe o Monstros S.A.? É, mais ou menos, né? Tá aí. Beleza, povo? Então, espira é isso. Então, nós já sabemos como calcular o campo num fio reto e já sabemos como calcular o campo em uma espira. Professor, isso foi uma bobina. O quê? Uma bobina. O que é uma bobina? É você pegar um fio e enrolar várias vezes em qualquer lugar. Então você pega um fio e enrola várias vezes, você tem uma bobina chata, né? Uma bobina chata, antipática. Ó, bobina chata, tá aí. Que é quando você pega um fio e enrola várias vezes, certo? Então o que você tem? Você tem várias espiras sobrepostas. Faz sentido? Então bobina chata nada mais é do que várias espiras sobrepostas. Logo, você vai usar a mesma equação, porque são espiras. A única diferença vai ser isso aqui, ó, para bobina chata. Oh, que chato, professor, isso aí. Pare com isso. É isso aqui, ó. B igual a μ0i sobre 2r, espira não tem π, vezes o n. Então, a única diferença de um para o outro é justamente o n. O que é o n, prof? É o número de voltas que você dá. Ah, professor, entendi. Faz total sentido isso, né? Então, o campo que ele vai fazer no centro, você vai usar a regra mão direita, normalzinha, ó. É isso. Só que para você calcular esse campo, você vai usar a formulinha com o n, número de voltas que você dá. Isso é muito interessante e vai ser muito importante para depois. E é por isso que a gente faz bobinas. Olha só, você abre um liquidificador, tem lá uma bobina gigante, tem fio enrolado. Por quê? Quanto mais fio enrolado você coloca, quanto mais fio você coloca, mais intenso vai ser o campo produzido no centro dessa espira, dessa bobina. Quanto mais N, mais intenso é o campo. Isso é legal. Isso é muito legal. Show? Beleza? Então tá aí. Bobina é isso. Povo, como que cai uma questão disso aí no teu livro? Olha só, questão 4 do Praticando. Vamos fazer? Bora, professor? Bora fazer, professor? Tá. Deixa eu apagar aqui. Vai tentando fazer por enquanto. Ó. Tá bom, professorzinho. Vou tentar fazer aqui, tá? Só porque eu gosto do senhor. Obrigado. Obrigado. Faz aí. Tá. Olha só. Uma espira circular de raio 10 centímetros, conforme a figura, é percorrida por uma corrente de intensidade 6 amperes. Tá. Então, é percorrido por uma corrente de 6 amperes. Ó, já de cara, para onde tá, ele pergunta isso, inclusive, né? As características do vetor indução magnética no centro da espiração. Para onde está o campo magnético no centro da espira? Vamos lá? Regra a mão direita. Levanta a mão direita para mim. Vai. Ei, Maria. Joãozinho, levanta a mão direita aqui. Aí. Coloca o dedão aqui. Entra por fora e sai por dentro, ó. Sai por dentro. Então eu já sei
que no centro da espira o campo está saindo do plano. Então só pode ser B, C ou E. Está saindo do plano. E quanto que vai valer? Daí a gente tem que calcular, né? Aí não tem jeito. Não tem jeito, tem que calcular. B igual a μ0i sobre 2r. Para eu saber quanto que vale o B, eu vou fazer o μ0i. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 elevado a menos 7. O i, além de ser sim em francês, né? É 6 amperes aqui no caso. 6 amperes. 2 vezes o raio. O raio ele me deu? Deu, professor. Vale 10 centímetros. Vou usar em centímetros? Não. Vou usar em metros. É 0,1 metro, certo? Então 0,1 metro. E acabou, cara. Você tem que resolver isso aí agora. 2 vezes 0,1 dá 0,2, né? Daí, ó, 0,2 aqui. 6 divididos por 0,2 dá 30, que é 60 dividido por 2, né? Dá 30. E 30 vezes 4 dá quanto? 120, né? 120 pi vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Tem essa resposta aí? Não, professor. Por quê? Porque tem que colocar em notação bonitinho. Daí, ó, para colocar em notação bonitinho, você tem que vir com a vírgula 2 casas. Vai ficar B igual a 1,2 vezes π vezes. Se você voltou 2 casas, aqui você vai ter que tirar 2 casas. Porque, ó, você tem que pensar o seguinte, aqui é menos 7, né? Esse menos 7 quer dizer que você andar com a vírgula 7 casas para trás. Professor, mas eu já andei 2. Pois é, agora você precisa andar 5. Fechou? Então, 1,2 vezes π vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Tem essa resposta aí? Vamos ver. 1,2 π vezes 10 a menos 5 Tesla saindo do plano. Fechou. Letra B está completamente correto. Show? Beleza? Legal essa questão ou não? Tá. Mais uma? Vamos lá. Mais uma. Questão 6 do praticante. Essa questão é mais legal, hein? Porque ele não traz o desenho, você vai ter que desenhar. 2 espiras circulares concêntricas coplanares. 2 espiras circulares concêntricas e coplanares. Professor, eu não entendi. O que significa concêntrica e coplanar? Quer dizer que elas estão no mesmo plano. Elas estão no mesmo plano. Tá. E elas têm o mesmo centro. Ah, tá bom. Então desenha pra mim 2 espiras no mesmo centro, no mesmo plano. Assim, ó. Uma espira tá assim. E a outra espira, eu vou desenhar em vermelho, ela tá assim, ó. De modo que as duas têm o mesmo centro. Fechou? Legal. E daí, R1 e R2. Sendo R1, olha só, R1 é 2 sobre 5 do R2. Ou seja, o R1 é a menor. Faz sentido? 2/5 dá um número menor do que 1. Dá 0, qualquer coisa. E 0, qualquer coisa vezes o R2 dá um número menor do que R2. Então, o R2 é esse cara aqui, ó. R2. E este cara aqui é o R1. Perfeito? Beleza? Tá. E daí ele fala o seguinte, ó. Sendo R1 igual a 2R2 sobre 5. Vou anotar isso aqui. R1 igual a 2R2 sobre 5. Beleza, prof? São percorridas respectivamente pelas correntes 1 e 2. O campo magnético resultante no centro das espiras é nulo. Eita! O campo magnético resultante no centro das espiras é nulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um forma o campo magnético entrando e o outro necessariamente vai ter que formar um campo magnético saindo. E os dois terão que ser iguais. Fechou? Aí é que está o bizu dessa questão. Então, contrários, porém, tem que ser iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, B1 igual a B2. Ó, B1 igual a B2. Tá aí. O B que um faz é igual ao B que o 2 faz. E daí, se os dois são iguais e ele quer saber a razão entre as correntes, eu abro as equações. Ó, μ0i1 sobre 2 vezes R1 é igual a μ0i2 sobre 2 vezes R2. Show? μ0i sobre 2R, μ0i sobre 2R. Beleza. Ele quer a razão. 1 sobre 2, no caso. Ó, μ0 O 2 posso cortar também. Fica I1 sobre 2 igual a R1 sobre R2. I1 sobre I2, só passei esse 2 para cá. E o R1 passei lá para cima. É igual a R1
sobre R2. Fechou? E daí, só finalizando, I1 sobre 2 vai ser igual a R1, que é 2R2 sobre 5 sobre R2. Repete a primeira, 2R2 sobre 5, multiplica pelo inverso segunda, 1 sobre R2. A vai dar 2/5 é a resposta. E 2/5 dá 0,4? 0,4, letra A é a resposta. Então, I1 sobre I2 é igual a 0,4. Show? Questão legalzinha já, questão pancadaria, tá aí. Então a questão 6 do praticando também tá feita. Sucesso? Ele não quer saber o sentido das correntes, mas eu sei que um cria um campo para um lado, outro campo para o outro. Beleza? É isso, povo. Sobre Spira, tá dominado, é isso, nada passa disso. Faça as questões, resolva mais, pratique, fique mais cabeçudão. E valeu, professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!